Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o demônio de olhos brancos. Capítulo 191. Yuto caminhava pela rua, seu kimono de um tom carmesim profundo, e o pergaminho que carregava tão preto quanto tinta. De repente, ele parou. Os efeitos do modo Máscara de Deus terminaram abruptamente, e o selo do pássaro engaiolado reapareceu. Uma dor lancinante irrompeu em seu olho direito, como se sua cabeça fosse se partir ao meio. Por mais que tentasse substituir seus olhos, ele não conseguia impedir que a marca da maldição em sua testa corroesse sua mente, e a agonia que ela causava se tornava mais insuportável a cada dia. Era apenas uma questão de tempo até que o matasse. Os olhos são mais importantes do que as vidas da família secundária, essa era a regra tácita pela qual o clã Hyuga sempre se guiou. Respirando fundo, Yuto pressionou outra máscara de Deus em sua testa. Em seguida, ele arrancou o olho direito transplantado e o jogou no chão, esmagando-o até virar uma polpa. Objetos estranhos jamais se comparariam ao que é natural. Tá? Um grito fraco foi levado pelo vento noturno. Yuto olhou para trás, agora ele só conseguia olhar de verdade com um olho. Essa informação veio da direção do hospital. Parece que o incidente na ala Yin 2 foi revelado. Apesar dessa constatação, ele continuou a caminhar sem pressa. Cerca de 10 minutos antes, ele havia lidado com um membro do clã Hyuga da Anbu. O pergaminho negro agora estava repleto de carne e sangue frescos. Só mais um pouco, e ele teria tudo o que precisava. Fazendo uma nova pausa, o jovem da família afiliada parou abruptamente. Ele havia chegado ao seu destino. O complexo Hyuga estava diante dele. Após se tornar discípulo de Tsunade, Yuto raramente retornava aqui, mas agora ele percebeu de repente como tudo ainda lhe parecia familiar. Havia um pequeno buraco no canto da parede à direita do portão principal, onde as crianças Hyuga costumavam esconder seus brinquedos. A maior árvore do complexo era o local onde praticavam o punho gentil. A pequena praça perto do canto noroeste do complexo era o pesadelo da família secundária. Foi ali que inúmeras crianças foram marcadas com o selo do pássaro engaiolado. Este era o lugar de seu nascimento, onde seus pais morreram, o lar que acolheu inúmeras crianças Hyuga, e a jaula que aprisionou todos os portadores do Byakugan. Yuto colocou a mão no chão e invocou um pergaminho. Este pergaminho era maior que o normal, tão alto quanto sua perna. Ele levantou o pé, mas hesitou antes de baixá-lo. Após um momento de hesitação, Yuto suspirou e jogou o pergaminho recém-invocado de lado, invocando um ainda maior. Lorde Terceiro, encontramos o Lorde Quarto. Um cão ninja apareceu ao lado de Hiruzen Sarutobi. Era o Ninken invocado por Kakashi Atake. Embora não fosse particularmente forte em combate, era excelente em busca e rastreamento. Hiruzen fez uma pausa e então seguiu o Ninken até um determinado local. Em pouco tempo ele viu um Kakashi atordoado ajoelhado no chão e uma família de 3 pessoas que havia sofrido uma tragédia. Kakashi, você? Minato? A expressão de Hiruzen mudou drasticamente ao contemplar a cena diante de si, a horrível realidade quase destruindo as defesas mentais do velho shinobi. A terra arrasada, o selo dos 8 trigramas na barriga do bebê, Kushina Uzumaki de cabelos brancos, o corpo sem vida de Minato Namikaze. O terceiro Hokage ficou ao lado do cadáver de Minato, encarando fixamente o grande buraco em seu peito. Minato, sua estátua só foi concluída há meio ano. Enquanto Hiruzen Sarutobi estava absorto em seus pensamentos, algo repentinamente agarrou seu tornozelo. Foi o Yuto. Kushina Uzumaki, que estava inconsciente, acordou de repente, com os dentes cerrados e sangue escorrendo dos lábios. Foi o Yuto, foi ele. Ele traiu a vila e matou Minato. Kof. Dominada pelo ódio, Kushina cuspiu mais um bocado de sangue. Hiruzen e Kakashi ficaram atonitos, sem conseguir acreditar no que havia acontecido a princípio. Mas o terceiro Hokage sabia muito bem que em tempos de crise, era preciso agir com decisão. Precisamos retornar à vila imediatamente, ordenou Hiruzen, instruindo Kakashi a ficar e guardar a área enquanto ele liderava os outros subordinados de volta à vila. Kakashi assentiu com a cabeça sem expressão, protegendo o corpo de seu sensei, perdido em pensamentos. Após expelir o sangue que obstruía sua garganta, Kushina parecia muito melhor. Ela segurava o pequeno Naruto nos braços, com a voz repleta de um ódio inabalável. Naruto, nunca se esqueça que o homem que matou seu pai se chama Yuto Hyuga. Terceiro Lorde, más notícias. Chegou um relatório do hospital. Todos os Hyuga da ala Yin 2 desapareceram, e a sala está cheia de membros decepados e sangue. Os Anbu estacionados na vila relataram que Yuto Hyuga, o chefe da Anbu, foi confirmado como um traidor. Ele matou todos os shinobi Hyuga na Anbu. Yuto Hyuga é o deus da lua. Uma batalha feroz eclodiu no complexo Hyuga. Quanto mais se aproximavam da aldeia, mais más notícias recebiam. O coração de Hiruzen Sarutobi afundava cada vez mais, e ele agora estava quase totalmente convencido de que Yuto realmente os havia traído. Poucos minutos depois, o terceiro Hokage reuniu um grande número de shinobi e os conduziu ao complexo Hyuga. O extenso complexo foi tomado pelas chamas que ardiam furiosamente. Em frente ao complexo estava sentado um homem de meia idade com a cabeça baixa, uma grande poça de sangue espalhada por seu corpo. Era Yashi Hyuga. Yashi, o que? O coração de Hiruzen disparou enquanto ele dava um passo à frente. Baque. Antes que pudesse terminar de falar, Yashi Hyuga caiu no chão. Foi somente então que os shinobi perceberam que o líder do clã Hyuga estava morto há algum tempo. Do fogo emergiu um jovem.
Ele vestia um kimono vermelho escuro encharcado de sangue, um protetor de testa de Konoha com um corte na cabeça e carregava 2 pergaminhos nas costas. Seu olho direito estava cerrado com força e sua expressão era desprovida de emoção. Sob a luz do luar, reinava um silêncio sepulcral. Enquanto os shinobi reunidos o encaravam, Yuto jogou um pergaminho para eles. Qualquer pirralho menor que este pergaminho, e qualquer mulher grávida, eu os tranquei em uma câmara secreta. Fica embaixo da mansão do líder do clã. Yuto fez uma pausa antes de continuar. Além desses pirralhos e mulheres, o único Hyuga vivo neste mundo sou eu. Hiruzen Sarutobi, os membros da Anbu, os shinobi comuns, todos ficaram mortalmente pálidos. Yuto, a voz do terceiro Hokage tremia. Você realmente matou todos os membros do seu clã. Neste momento não adianta discutir isso, terceiro. Seu desgraçado. Qual é o seu objetivo com isso? Com a sua posição, existe algo que a aldeia não lhe daria se você pedisse? Você consegue remover o selo do pássaro engaiolado? Você consegue fazer isso? Hiruzen ficou estupefato. Na noite anterior à sua cerimônia de posse, ele e Minato conversaram por um longo tempo, discutindo assuntos que jamais poderiam ser ditos em voz alta. Uma delas era sobre Yuto. Podemos dar poder e prestígio a Yuto, mas quanto a remover o selo do pássaro engaiolado, ele nem deve sonhar com isso. Yuto era forte, extremamente talentoso e leal. Mas pelos padrões shinobi, ele manteria a força de um Kage por, no máximo, mais 40 anos. Um shinobi de nível Kage por 40 anos versus um Kekkei Genkai que continuaria sendo transmitido. Essa não era uma escolha difícil. Um bom líder ousa sacrificar-se em tempos de crise e, naturalmente, também pode sacrificar outros pelo bem maior. Hiruzen Sarutobi e Minato Namikaze foram bons líderes. Em 19 de março do 56º ano de Konoha, você pessoalmente emitiu uma ordem secreta me proibindo de aprender qualquer Fuinjutsu de alto nível. Não se preocupe em procurar em outro lugar, eu descobri isso depois de me tornar o chefe da Anbu, disse Yuto suavemente. O que você se recusou a me dar, eu tomarei por mim mesmo. Então, vocês vêm? Ele estendeu a mão em direção aos seus antigos camaradas. Nesta noite, qualquer um que se colocar no meu caminho morrerá. Capítulo 192. Quem se colocar no meu caminho morrerá. Minha sensei tem sido uma grande benfeitora para mim, cuidando de mim todos esses anos, então eu a droguei para garantir que ela não se opusesse a mim esta noite. Minato me tratou muito bem. Durante os 3 anos de guerra passei 2 deles com ele, então alterei a história original e salvei tanto ele quanto Kushina. No entanto, quando minhas ações foram expostas, Minato ainda escolheu ficar no meu caminho. Respeito sinceramente a escolha dele. Como shinobi e marido, ele é perfeito, mas não posso perdoá-lo uma segunda vez. Quem se colocar no meu caminho morrerá. Então eu o matei. Os Anbu na câmara subterrânea me atacaram implacavelmente, com a intenção de me matar sem piedade. Respondi com igual brutalidade, mas quando se ajoelharam e pressionaram suas kunais contra o chão, permiti que partissem. Fiz muitos inimigos. Talvez no futuro, Naruto Uzumaki se torne um vingador. Talvez aquelas crianças Hyuga que deixei na câmara um dia me enfiem uma kunai no peito. Talvez eu devesse usar o modo máscara para aniquilar Konoha e eliminar todas as ameaças futuras. Talvez eu devesse matar aquela reencarnação recém-nascida de Azura. Talvez até mesmo Sasuke Uchiha, com menos de 6 meses de idade, devesse ser morto também. Talvez. O que quer que aconteça no futuro não importa mais. Que se dane. Que se dane. Esta noite, quem estiver no meu caminho, eu matarei. Nesta noite, qualquer um que se colocar no meu caminho morrerá. Sob a luz prateada da lua, em frente ao imponente complexo do clã Hyuga, a voz calma do garoto alcançou os ouvidos de todos. Ninguém sabia quantas emoções fervilhantes se escondiam sob aquela voz calma, mas todos os shinobi de Konoha entendiam uma coisa. Naquele momento crítico, o Yuto que acabará de massacrar seu clã era, sem dúvida, um executor implacável. Se lutassem contra ele, precisavam estar preparados para morrer. Ninguém falou. Todos os olhares estavam voltados para Hiruzen Sarutobi. Aos 54 anos, Hiruzen sentia uma enorme pressão. Lutar? Yuto é o deus da lua. Seu poder é imenso. O clã Hyuga foi dizimado, Tsunade está desaparecida, Minato Namikaze está morto. A força vital de Kushina está quase esgotada e muitos ainda estão feridos pelo ataque da raposa de 9 caudas. Lutar? Como? Contra o quê? Mas, deixá-lo ir? Será que a orgulhosa Konoha realmente deixaria um criminoso hediondo que massacrou seu clã escapar sem sequer ousar lutar? Como eles uniriam os corações do povo no futuro? Yuto Hyuga. Naquele instante, um grito de raiva ecoou no céu noturno. Um shinobi de meia-idade, com sobrancelhas grossas e vestindo um macacão verde, deu um passo à frente, destemido diante do poder temível de Yuto. É Dai, disse Yuto suavemente. Como um shinobi de Konoha, reconheço sua coragem. Konoha? O rosto de Might Dui se contorceu em fúria, suas veias saltando como se ele quisesse despedaçar Yuto. Você não tem o direito de mencionar Konoha. O Genin eterno da vila, frequentemente ridicularizado, cruzou os braços sobre o peito. 8 portões, portão da morte. Abra-se. Sua pele rachou, sangue jorrou de seu corpo, transformando-se em vapor vermelho. Um poder que ultrapassava o nível Kage rugia dentro de Might Dui. Dai, você realmente abriu os 8 portões. Hiruzen ficou chocado, olhando incrédulo para aquele Genin eterno. Okage-sama, deixe comigo. A pele de Might Dui começou a se estilhaçar, mas seu ímpeto só aumentou.
Ele se virou, sorriu e fez um sinal de positivo. Em nome da juventude, eu vencerei. O homem que retribui a gentileza com vingança, pensou Yuto, estalando a língua. Ele não esperava que Might Dui usasse os 8 portões contra ele. A rigor, o fato de Dui ainda estar vivo estava relacionado ao próprio Yuto. Naquele ano, após Yuto expor a base de experimentos de Orochimaru, ele forçou Hiruzen Sarutobi a eliminar o quarto Mizukage e Agura, antes que Orochimaru partisse. Yuto também derrotou 3 membros dos 7 espadachins da névoa. Com as forças de Kirigakure significativamente enfraquecidas, o evento original, no qual os 7 espadachins invadiram o País do Fogo, levando Might Dui a abrir o Portão da Morte, nunca aconteceu. O Genin Eterno socou o chão com o punho e saltou para o ar, aparentemente fundindo-se com a lua. Vapor vermelho o envolveu como uma besta com cauda descendo do céu. Força de vontade impressionante, técnica proibida poderosa, mas... Yuto abriu os braços. Desde que jogará o pergaminho fora, ele vinha reunindo energia natural, e finalmente a havia completado. Por baixo desses olhos, você ainda é assustadoramente pequeno, Might Dui. A máscara peculiar reapareceu no rosto do menino. Modo sábio, aberto. Ele colocou o pergaminho negro no chão e liberou o selo. Uma enorme quantidade de carne e sangue foi lançada para o céu. Os corpos dos membros Hyuga falecidos recentemente ainda continham preciosa força vital. Os cadáveres no túmulo do Olho Branco eram numerosos, mas o poder da vida já havia se dissipado há muito tempo. Somente esses corpos recém-falecidos poderiam devolver a visão ao menino. Arte sábia, segredo da lesma, renascimento da criação. Yuto sussurrou, e a força vital oculta no sangue e na carne Hyuga foi drenada em um único suspiro. Seu olho direito, que estava cerrado com força, abriu-se de repente. Nervos, músculos, córneas. A regra de ouro de que os órgãos dos chakras não se regeneram foi quebrada esta noite. A linhagem Otsutsuki, o Tenseiga meio desperto renascido, o chakra sábio, tudo misturado, dando origem a um novo poder. Modo olho sábio, abra. Um anel de furacões de chakra explodiu do corpo de Yuto, destruindo tudo ao seu redor. Um enorme vórtice surgiu do chão, e num instante, o incêndio que consumia o complexo Hyuga foi extinto à força. Droga! A expressão de Hiruzen Sarutobi mudou drasticamente, suas mãos, que formavam selos, congelaram repentinamente. Ele não podia correr o risco. Se morresse esta noite, Konoha estaria verdadeiramente acabada. Mas Might Dui, lá no céu, não conseguiu parar. Lua, Dui. Ao luar, Dui ergueu o pé direito, investindo contra o menino com força imparável. Não tão forte quanto o Might Guy da história original. Yuto suspirou baixinho. Mesmo com os 8 portões, o pai não era tão poderoso quanto o filho. Mas mesmo daqui a 10 anos, que diferença faria se fosse o Might Guy? Meus olhos conseguem cortar o céu. O menino olhou para a lua e murmurou algumas palavras suavemente. Pela primeira vez na vida, ele pronunciou em voz alta o nome completo de seu dojutsu inato. Corte Murakumo. Muitos eventos daquela noite se tornariam memórias dolorosas das quais os shinobi de Konoha jamais falariam. Mas sempre que o Corte Murakumo era mencionado, até mesmo aqueles que mais odiavam Yuto sorriam amargamente e diziam, essa é uma técnica dos deuses. Não pertence ao mundo shinobi. A joia do clã Hyuga, Yuto Hyuga. O leão solitário, Yuto Hyuga. A mão do Hokage, Yuto Hyuga. O deus da lua, Yuto Hyuga. Desde sua estreia até sua deserção, cada vez mais títulos foram atribuídos ao garoto. No entanto, nos anos seguintes, as pessoas se refeririam a Yuto com mais frequência por este título, o shinobi renegado de classe S mais notório do mundo shinobi. Capítulo 193. Agora a reunião de alto nível terá início. Hiruzen Sarutobi fez uma pausa, olhando para o escritório do Hokage, que estava um tanto vazio. Uma onda de emoção o atingiu, e o terceiro Hokage, de 54 anos e com a aparência experiente, quase desabou em lágrimas. A última reunião de alto nível aconteceu há 7 dias, e a sala estava lotada, repleta de talentos. As gerações mais velhas e mais jovens eram capazes de produzir shinobi excepcionais, capazes de lutar sozinhos. Mesmo que Hiruzen morresse naquele momento, ele poderia encarar o Hokage anterior na vida após a morte com orgulho, dizendo, Konoha só se fortaleceu sob meu comando. Eu não falei com vocês. Mas agora, após aquela noite fatídica, Konoha estava gravemente enfraquecida, com metade de sua força perdida. O número total de shinobi que morreram no incidente da Raposa de 9 Caudas, e na Noite Carmesim, chegou a 1352. Minato Namikaze, o quarto Hokage, havia caído. Yuto Hyuga, o chefe da Anbu, havia desertado. O clã Hyuga foi quase dizimado, restando apenas algumas mulheres grávidas e crianças. Essas perdas foram inegáveis. Além disso, havia muitas outras questões urgentes que precisavam ser resolvidas. Durante o ataque da Raposa de 9 Caudas, muitos aldeões e shinobi viram o Sharingan nos olhos da besta, o que fez com que a desconfiança em relação ao clã Uchiha se alastrasse por Konoha. Embora Hiruzen tenha se esforçado incansavelmente nos últimos dias para suprimir esses sentimentos por meio de discursos públicos, a divisão persistiu. Após descobrir a deserção de Yuto, Tsunade demonstrou uma fúria e raiva chocantes. Depois de destruir quase metade dos edifícios do clã Senju, ela se trancou em seu quarto, falando apenas com Shizune e Hiruzen. Na situação atual, Hiruzen Sarutobi era o único shinobi de nível Kage, plenamente capaz que restava em Konoha.
O que agravou a situação foi que os eventos daquela noite se espalharam por todo o mundo Shinobi. Enquanto as outras nações e vilas Shinobi estavam chocadas, aqueles que guardavam rancor contra Konoha começaram a se agitar. Foram encontrados indícios da presença de Shinobi estrangeiros dentro das fronteiras do País do Fogo. Eles mal disfarçavam seus movimentos, testando as defesas de Konoha. Se fosse constatado que Konoha não era capaz de resistir a uma invasão, uma guerra para dividir a vila certamente romperia. Foi um caos, só com notícias ruins. Hiruzen estava ocupado do amanhecer ao anoitecer. Antes, ele conseguia conversar com a esposa, mas naquela noite Bivaku Sarutobi também fora assassinada. Agora, Hiruzen só podia encarar o vazio, fumando seu cachimbo no grande e vazio complexo do Sarutobi. Este foi o período mais sombrio da história de Konoha desde a sua fundação. Hiruzen suspirou profundamente, voltando seus pensamentos para a reunião de alto nível. Agora vou anunciar a primeira ordem de hoje. A sobrevivência da vila tem prioridade sobre tudo. Como Hokage, eu decidi revogar todos os crimes de Orochimaru. Senhora Maeko, precisa de mais alguma coisa? Não, obrigado, senhor. O Anbu acenou com a mão apressadamente. Não há necessidade de formalidades, Lady Maeko. Se precisar de alguma coisa, por favor, não hesite em pedir. Após a saída do Shinobi da Anbu, Maeko Hyuga permaneceu sentada por um longo tempo antes de entrar, com ar cansado, no pátio. Embora a casa e o pátio não fossem pequenos, Maeko, que vivia no espaçoso complexo Hyuga, sentia-se sufocada. Lá dentro só havia mulheres grávidas e crianças, a maioria ainda com um olhar atordoado, claramente sem se recuperar da tragédia da noite carmesim. Até mesmo Maeko Hyuga, grávida de 6 meses, teve que se esforçar para continuar, atuando como representante dos membros restantes do clã Hyuga para se comunicar com a vila. As mulheres grávidas e as crianças na casa, juntamente com o Shinobi renegado de nível S mais notório Yuto Hyuga, eram tudo que restava do clã Hyuga no mundo Shinobi. Os segredos mais profundos do clã se perderam, restando apenas uma fração de seus membros. Ninguém sabia o que fazer, e Hiruzen também não tinha pensado em uma solução. As poucas mulheres grávidas, sem muita experiência em liderança, decidiram seguir o fluxo, deixando tudo de lado para se concentrarem na criação dos filhos. Tsunade-sama. Shizune bateu na porta, dizendo cautelosamente, por favor, coma alguma coisa. Trouxe seu prato favorito para o almoço. Deixe isso na porta. Não vou me deixar morrer de fome. Shizune, você tem algo a dizer? Tsunade-sama, a traição de Yuto-san não é culpa sua. Não há necessidade de se punir pelo erro de outra pessoa. A vila não há culpa de forma alguma. Além disso, você precisa cuidar da sua saúde se quiser ter a chance de punir aquele homem desprezível. Com um rangido, a porta se abriu. Tsunade, com os cabelos soltos, saiu. Parecia mais magra, com uma expressão cansada. Pensar que um dia seria eu quem estaria sendo consolada por você, Shizune. Ela bocejou, pegando a caixa de comida. Afinal, eu sou um dos Sannin lendários. Com a perna do Jirai aleijada e o Orochimaru tendo deixado a vila há 2 anos, se eu desmaiar, vai ser difícil para o velho se virar sozinho. Fico tão feliz que você esteja se recuperando. Os olhos de Shizune se encheram de lágrimas. Mas, ouvi dizer que Orochimaru-sama voltará em breve. Você sabia que 2 anos atrás, o laboratório com as células do primeiro Hokage foi, na verdade, criado por Yuto-san? Tudo fazia parte de um plano para semear a discórdia em Konoha. Ela fez uma pausa, lançando um olhar nervoso para Tsunade. Tsunade-sama, isso é verdade? A mulher loira piscou e assentiu com a cabeça, sem se comprometer. Parece que a aldeia está mesmo à beira de um precipício. O velho está até recorrendo a isto. Se Orochimaru voltar, isso aliviará bastante a pressão sobre o terceiro Hokage. Tsunade acariciou a cabeça da garota, sorrindo radiante. Não se preocupe comigo, Shizune. Quanto a Yuto, um dia encontrarei aquele desgraçado e perguntarei a ele o que ele realmente estava pensando. Tsunade-sama, isso não é desnecessário? Shizune franziu a testa. Ele massacrou seu clã porque tinha ressentimento do selo do pássaro engaiolado e depois traiu a aldeia. Todo mundo sabe disso. Você ainda é jovem. Não entenderia. A mulher loira balançou a cabeça e voltou para o seu quarto. Ela jantou seriamente, depois deu um tapa nas bochechas e foi para o banheiro. Uma a uma, ela foi tirando as roupas, revelando um corpo perfeito no espelho. Cintura fina, quadris largos, busto generoso. No entanto, sua pele clara estava marcada por inúmeras manchas vermelhas e roxas, marcas de mordida e arranhões que ainda não haviam desaparecido completamente. O corpo de Yuto provavelmente estava em estado semelhante. Rachadura. Tsunade estilhaçou o espelho com um soco poderoso. Desgraçado. A casa, antes aconchegante, agora estava fria. O jovem loiro sorridente que outrora empunhara uma frigideira jamais retornaria. Kushina Uzumaki, de cabelos brancos, olhava fixamente pela janela, seus olhos claros agora revelando algo que nunca haviam mostrado antes. De repente, o som de um bebê chorando chegou aos seus ouvidos. Kushina levantou-se de um salto, correu de volta para o quarto e pegou o pequeno Naruto no colo. Não tenha medo, Naruto. Mamãe está aqui. Ela cantarolou uma canção de ninar do clã Uzumaki. Depois de algum tempo, olhando para o bebê dormindo tranquilamente, Kushina falou de repente. Ela sabia que provavelmente não deveria dizer isso, mas o ódio em seu coração a impedia de se conter. Naruto, lembre-se disso, o homem que matou seu pai se chama Yuto Hyuga. Capítulo 194. Konan estava no topo da torre, assumindo a pose clássica da líder da Akatsuki.
vestido com uma capa preta, encharcado pela chuva e olhando inexpressivamente para a cidade de aço de Amegakure. Kitsu, ela disse de repente, com a voz carregada de emoções complexas. Então, o deus da lua é Yuto? Isso mesmo. O jovem com o domínio da liberação de madeira deu de ombros com indiferença. Surpreso? Um pouco, respondeu Conan com um sorriso amargo. Finalmente desvendei esse mistério. Naquela época, quando nós três fomos emboscados por Anzo, a salamandra, e Konoha, Yuto, de forma atípica, saltou e me derrubou com um punho gentil. Então o deus da lua apareceu e me salvou. Haha, então o Yuto era o deus da lua o tempo todo. Konanei, tem algo estranho no seu tom de voz. O que está errado? Parece que você está chateada, como se tivesse sido enganada e descartada. Uf. A mulher de cabelos roxos balançou a cabeça. Kitsu, não subestime seu líder. Não importa quais sejam os objetivos de Yuto, isso não muda o fato de que ele ajudou Nagato e a mim. Só isso já é suficiente para eu proteger a Megakure em seu lugar. Konanei, você é realmente uma mulher notável, disse Kitsu, fazendo um sinal de positivo com o polegar. Mas não há necessidade de usar a palavra proteger. Afinal, todos no mundo Shinobi sabem que a Megakure é governada pelo Shinobi renegado de rank S mais notório da história. Quem ousaria se intrometer? Você tem razão. Yuto, não, quando o Sr. Yuto chega, a tarefa que ele me deu está quase concluída. Não faço ideia. Kitsu apoiou a cabeça nas mãos, falando casualmente. Agora que seus desejos foram realizados, seus pensamentos se tornaram ainda mais imprevisíveis. Ele não entrou em contato comigo, então não sei onde ele está. Setsu, você quer morrer? Obito removeu sua máscara, revelando seu lado direito do rosto terrivelmente machucado. Seu Mangekyou Sharingan girou lentamente, indicando claramente sua raiva genuína. Por que você não me disse que o deus da lua é Yuto? Oh não, que medo, que medo. Calha a boca, Zetsu branco. Não fale agora. Zetsu negro repreendeu, encarando a metade desatenta de seu corpo. Então respondeu seriamente, foi uma ordem de Madara. Ei! O rosto de Obito permaneceu inexpressivo enquanto ele dava um passo à frente. Depois de provocar o ataque da raposa de 9 caudas, uma aura ainda mais aterradora se condensou ao seu redor. Para o clã Uchiha, cada perda emocional apenas fortalece seu poder ocular. Olhando fixamente para o Zetsu em preto e branco, Obito falou em tom calmo. Lembro-me de ter dito muitas vezes, eu sou Madara. Esse garoto realmente se tornou forte, pensou Zetsu negro em silêncio. Ele continuou. Não revelar a verdadeira identidade do deus da lua era uma das condições para cooperar com Yuto. Peço desculpas. Uf. A expressão de Obito suavizou-se ligeiramente. Que esta seja a última vez. Lembre-se, mesmo sem você, posso concluir o plano olho da lua apenas com este olho. Sua técnica ocular é realmente extraordinária, mas por que não recuperar o outro Mangekyou? O poder total do Sharingan só pode ser alcançado com ambos os olhos. Não é necessário. Se eu recuperar agora, isso pode revelar que ainda estou vivo. Obito fez uma pausa, considerando algo repentinamente. Será que Yuto sabe sobre mim? Ele sabe. Isso pode ser um problema. Obito coçou a cabeça. Seria melhor encontrar uma oportunidade para conhecê-lo. Mutan, você foi muito severo. Um belo rapaz segurou a mão do companheiro, falando baixinho. Não havia necessidade de cortar os tendões dele. Ainda precisamos levar este shinobi de como de volta para a vila. Se ele não puder andar, isso nos atrasará. Mutan Aburame, de capuz e óculos escuros, permaneceu em silêncio por um momento antes de responder com a voz rouca. Desculpe, eu estava apenas irritado. Os olhos brilhantes de Shizui perderam um pouco o brilho, mas, como capitão da equipe, ele se animou e deu um tapinha no ombro do companheiro. Eu entendo como você se sente, mas, como shinobi, precisamos nos concentrar na missão. Você está dando sermão de novo, tagarelando como uma mulher. Nesse instante, uma garota de cabelos brancos saltou de uma árvore. Ela abriu os braços, abraçando Shizui e Mutan por trás, com o rosto atrevido bem perto do deles. O sensei se foi, não tem ninguém por perto para nos dar ordens. Que ótimo! Vamos encarar uma missão de rank quando voltarmos para a vila. Vamos tentar quebrar o recorde do Kakashi-senpai de promoção mais rápida Jounin. Uchiha Shizui deu uma risadinha impotente, tapando a boca da garota. Kuri, você poderia, por favor, falar um pouco menos? Apesar de alguns contratempos menores, o 9º Esquadrão concluiu com sucesso sua missão, capturando o shinobi de Kumo que havia se infiltrado na Terra do Fogo e trazendo-o de volta para Konoha. Após comer ramen com seus 2 companheiros, Shizui retornou ao complexo Uchiha. A atmosfera opressiva dentro do clã e a realidade da deserção de seu sensei fizeram com que o menino de 8 anos perdesse o interesse em conversar com os membros do clã. Ele foi para casa, encostou-se na cama e ficou olhando fixamente para a foto emoldurada na parede. Na foto, um jovem gentil e bonito estava ao fundo, sorrindo enquanto abraçava Shizui, Huri e Mutan. Mesmo agora, Shizui Uchiha conseguia se lembrar facilmente da felicidade que sentiu quando a foto foi tirada. Seu admirado sensei, seus melhores amigos e a garota por quem ele era apaixonado. Sensei, todos dizem que você foi consumido pelo ódio, que se tornou um shinobi renegado de rank S que matou o 4º Hokage e massacrou seu clã. Quando nos encontrarmos novamente, talvez tenhamos que nos encarar como inimigos. Mas mesmo assim, ainda quero te perguntar. Naquela noite, quando você nos abraçou nós 3, para aquela foto, quem era você? Você era o pássaro engaiolado que desprezava a aldeia?
Ou era simplesmente o sensei que eu respeitava e admirava? O menino chamado Yuto Hyuga era temido, odiado e reverenciado por muitos. Temido por seu poder divino, odiado pelos crimes de massacrar seu clã e matar o Hokage. Pessoas como ele raramente aparecem no mundo shinobi. Em terras distantes, espalharam-se rumores de que Yuto Hyuga é a reencarnação do sábio dos 6 caminhos. Seu nome alcançou todos os cantos do mundo, até mesmo a mais remota terra do mar tinha conhecimento dele. O shinobi renegado que matou o 4º Hokage, massacrou seu clã e se tornou o shinobi renegado de rank S mais notório do mundo shinobi. No entanto, ninguém esperava que o menino no centro da tempestade mundial desaparecesse sem deixar rastro na noite em que traiu seu clã. De tempos em tempos, surgiam relatos sobre o paradeiro de Yuto, levando as grandes vilas shinobi a enviar seus melhores soldados para investigar, mas sem sucesso. Inicialmente, Konoha enviava equipes de investigação 2 vezes por mês, tentando encontrar qualquer vestígio de Yuto, mas, independentemente do método ou do pessoal, todas retornavam de mãos vazias. Gradualmente, conforme Konoha se ocupava com a reconstrução e lidava com o escrutínio das outras aldeias, menos recursos foram dedicados à busca. Eventualmente, procurar Yuto tornou-se apenas mais uma missão rotineira de Jounin, e assim 4 anos se passaram num piscar de olhos. Capítulo 195. Quando o sol surgiu no horizonte, seus primeiros raios não incidiram sobre a Torre Hokage, mas sim sobre um grande edifício situado na parte leste da vila, abaixo da rocha Hokage. O edifício parecia um tanto simples, sem nenhum elemento de design moderno. Lembrava uma fortaleza no meio de uma rua movimentada. As paredes amarelo claras exibiam apenas um símbolo central, um shuriken com um emblema de leque incrustado. Este era o quartel-general da Força Policial de Konogakakure. Embora fosse a agência policial da vila, ela exibia com destaque o brasão do clã Uchiha, demonstrando sua significativa influência sobre a força policial. Em teoria, qualquer shinobi da vila poderia se candidatar para ingressar na Força Policial de Konogakakure. No entanto, a teoria e a realidade muitas vezes divergem. A força era composta, em sua grande maioria, por membros do clã Uchiha. Estrangeiros que ingressassem na força policial poderiam se sentir desconfortáveis mesmo sem hostilidade direta. E com os sucessivos chefes da polícia sendo líderes do clã Uchiha ao longo do tempo, a presença de não-Uchihas diminuiu quase a zero. Em algum momento a força policial de Konogakakure tornou-se sinônimo do clã Uchiha. Para ser justo, o clã Uchiha tinha seus defeitos e era propenso a extremos, mas inegavelmente contribuiu muito para Konogakakure. Essa contribuição não poderia ser apagada. Desde a criação da força policial de Konogakakure pelo 2º Hokage, o clã Uchiha tem se dedicado não apenas a manter a ordem e a estabilidade internas, mas também a atender às ordens do Hokage em tempos de guerra. Sempre que o mundo shinobi entrou em conflito, eles se mantiveram firmes ao lado de Konogakakure. Para a maioria dos shinobi de Konogakakure, os Uchiha eram companheiros orgulhosos e irritantes, mas confiáveis. Quando os primeiros raios de sol tocaram o emblema do leque na sede da polícia de Konogakakure, Fugaku Uchiha chegou para trabalhar. A força policial operava 24 horas por dia, até mesmo à noite, com shinobi Uchiha sempre de prontidão. Depois de acenar para alguns membros do clã, Fugaku preparou uma xícara de chá forte e retomou o trabalho que não havia terminado no dia anterior, de frente para o sol da manhã. Ele olhou para o documento que já havia memorizado e acariciou o queixo pensativamente. Anúncio da expansão da força policial de Konogakakure. Poucas palavras, mas que dificultaram a tomada de decisão de Fugaku Uchiha. Ele hesitou por vários dias. Vários nomes já constavam no documento. Hiruzen Sarutobi, Hokage, Orochimaru, chefe da Ambushi Mura Danzo, conselheiro e ancião de Konoha. De cima para baixo, os indivíduos mais poderosos de Konogakakure assinaram o documento. A única assinatura que faltava era a de Fugaku, o chefe da força policial. Assim que o anúncio de expansão da força policial de Konogakakure entrasse em vigor, a força policial seria inundada por shinobi não Uchiha. Nara Shikaku se tornaria o vice-capitão, e este departamento de autoridade deixaria de ser um monopólio Uchiha. Era isso que perturbava Fugaku Uchiha, qualquer um se sentiria inquieto se seu poder fosse retirado. No entanto, o líder do clã Uchiha, que ainda não tinha 40 anos, sabia que precisava assinar seu nome. Em nível público, o 2º Hokage havia estipulado desde o início que qualquer shinobi de Konogakakure poderia ingressar na força policial, então não havia motivo para recusar. Além disso, uma agência policial monopolista era amplamente mal vista. Mantê-la sob seu controle excessivo prejudicaria o clã. Em nível pessoal, o clã Uchiha também tinha uma dívida com o Hokage. 4 anos atrás, o caos se instaurou em Konogakakure. Em uma única noite, a raposa de 9 caudas devastou a região, seguida pela Noite Carmesim, resultando em mais de 1000 mortes e inúmeros feridos. Naquela noite, muitos viram os 3 Tomoe nos olhos da raposa de 9 caudas. Para o clã Uchiha, isso representava uma ameaça existencial. Diferentemente do Byakugan, que era controlado pelo selo do pássaro engaiolado, o Sharingan podia ser ativado por qualquer pessoa com o corpo e o chakra do clã Uchiha, tornando-se uma arma poderosa. O mentor por trás do incidente da raposa de 9 caudas é definitivamente um Uchiha. Essa não foi uma conclusão difícil de se chegar. O Hokage sabia disso, os aldeões sabiam disso, os shinobi de Konogakakure sabiam disso, e o clã Uchiha também sabia disso. Naquela época, o clã Uchiha estava sob imensa pressão.
Durante as reuniões do clã, os membros olhavam para Fugaku com olhares questionadores. Líder do clã, esse desastre não foi causado por um dos nossos, foi? Até mesmo a esposa de Fugaku, Mikoto Uchiha, às vezes lhe perguntava tarde da noite: Fugaku, você está escondendo algo de mim? Todas as vezes Fugaku fingia estar dormindo, ignorando a pergunta. Na verdade, até mesmo Fugaku às vezes se perguntava se havia libertado a raposa de 9 caudas enquanto dormia. Esse tipo de comportamento irracional parecia algo que só os Uchiha seriam capazes de fazer. Naqueles dias, todos os Uchiha viviam sob uma nuvem de incerteza, sentindo-se injustiçados e culpados, com medo de que um dia o terceiro Hokage liderasse um exército para exterminar o clã. Fugaku, como líder do clã, mantinha-se em silêncio, deixando todos frustrados e sem rumo. Essa situação impossível foi resolvida depois que Orochimaru retornou à vila. Com Hiruzen Sarutobi de volta ao poder, ele tomou a sábia decisão de invocar Orochimaru, colocando toda a culpa no mais notório shinobi renegado de classe S. Orochimaru retornou à vila, assumiu o comando da Anbu e tornou-se um dos conselheiros de Konogakakure. O processo foi perfeito. Embora Orochimaru tivesse estado ausente por 2 anos, ele partiu em bons termos, orquestrando uma demonstração com Hiruzen Sarutobi que resultou em pesadas perdas para Kirigakure e Komogakure. Até mesmo Yagura, o quarto Mizukage, pereceu no campo de batalha, o que rendeu a Orochimaru muita admiração. No fim, ele era de fato o candidato mais adequado entre os Sannin para se tornar Hokage. O primeiro ato de Orochimaru ao retornar foi suprimir todos os rumores contra o clã Uchiha com brutal eficiência. O assunto dos 3 Tomoe nos olhos da raposa de 9 caudas tornou-se tabu. Qualquer um que o mencionasse enfrentava consequências severas que variavam de reeducação a ser tratado como espião inimigo. Essas medidas drásticas não apenas conquistaram a gratidão do clã Uchiha, como também impediram o colapso de Konogakakure. Embora esse método tenha gerado reclamações de aldeões e shinobi, naquele momento crítico medidas severas eram necessárias. Após a Noite Carmesim, o clã Hyuga ficou com apenas alguns sobreviventes, e o outrora orgulhoso Byakugan estava em declínio, tornando o clã Uchiha mais importante do que nunca. Com vilarejos inimigos enviando espiões para testar a força do País do Fogo, se o clã Uchiha tivesse sido levado à rebelião, Konogakakure estaria condenada. Durante a supressão de rumores, a facção do Hokage também proporcionou benefícios tangíveis ao clã Uchiha. 3 meses após a Noite Carmesim, Fugaku tornou-se conselheiro e muitos membros do clã Uchiha ingressaram na Anbu. Embora Fugaku entendesse que Hiruzen e Orochimaru estavam agindo no melhor interesse da vila, ele ainda se sentia em dívida. No fundo, Fugaku realmente gostava de Konogakakure. Ao pensar nisso, Fugaku não conseguiu conter o sorriso. No entanto, assim que ele pegou a caneta para assinar seu nome, uma batida repentina ecoou pela sala. Quem poderia ser a esta hora? Disse Fugaku, olhando para cima. Um menino usando uma máscara de raposa apareceu no escritório. Ele aparentava ter 7 ou 8 anos, com cabelos pretos e olhos escuros. Seus traços marcantes eram acentuados por 2 marcas rasas de lágrimas nas bochechas, tornando-o inesquecível. Pai. Ah, Itachi. Fugaku olhou para a máscara de raposa na mão do filho e disse suavemente: Você está indo para Anbu tão cedo? Sim, padre. Acabei de entrar para Anbu e preciso me familiarizar rapidamente com o trabalho. É assim que um shinobi deve ser, diligente no cumprimento de seus deveres. Fugaku fez uma pausa antes de continuar. Muito bem, como esperado do meu filho. Obrigado, pai. Os olhos de Itachi se voltaram sutilmente para o documento na mesa de seu pai. O senhor está trabalhando, pai? Acho que já vi esse documento antes. Fugaku Uchiha hesitou por um instante. O homem, na casa dos 30, sentiu uma pontada de amargura no coração. Ele pensara que Itachi viera vê-lo, mas descobriu que estava ali apenas para verificar se o documento havia sido assinado. Sentindo-se um pouco desanimado, Fugaku manteve a compostura, escondendo seus sentimentos enquanto assinava o documento. Eu pretendia entregar isso pessoalmente ao Hokage, mas já que você está indo para lá, poderia levar para mim? Claro, pai. A voz de Itachi carregava uma excitação mal disfarçada, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Então, aos seus olhos, os interesses da vila se sobrepõem aos do clã. Fugaku suspirou interiormente, acariciando suavemente a cabeça de Itachi. Como era de se esperar do meu filho. Enquanto Itachi fazia seu estágio na Anbu e Fugaku cuidava dos assuntos da força policial, os outros membros do clã Uchiha estavam ocupados com suas tarefas, e o dia passou rapidamente dando lugar à noite. Enquanto Itachi fazia estágio na Anbu, Fugaku estava ocupado com as funções no departamento de polícia, enquanto outros membros do clã Uchiha se envolviam com suas próprias tarefas. O dia passou rápido e a noite logo caiu. Era incomum Fugaku não fazer hora extra, mas hoje ele retornou às instalações do clã antes do pôr do sol. Em uma sala espaçosa, muitos membros do clã já estavam reunidos. Esta noite ocorreu a reunião regular do clã Uchiha. Fugaku estava sentado no assento principal, conversando casualmente com os membros do clã próximos. Embora ambos os clãs fossem poderosos, em comparação com o clã Hyuga, que havia sido dizimado, a atmosfera dentro do clã Uchiha era visivelmente mais harmoniosa. Por causa da Noite Carmesim, Hiruzen e outros temiam outro incidente envolvendo o clã Uchiha. Como resultado, muitos benefícios foram concedidos a eles, e o clã Uchiha vinha prosperando nos últimos anos, sem a atmosfera opressiva da história original. Após algum tempo, a reunião do clã começou oficialmente.
Fugaku começou dizendo algumas coisas de pouca importância. Quando sentiu que era o momento certo, finalmente falou. No futuro, muitos não-membros do clã se juntarão ao departamento de polícia. Nara Shikaku se tornará o vice-capitão. Lembrem-se, Nara é um shinobi respeitável e excelente, e vocês devem tratá-lo com respeito. Assim que essas palavras foram proferidas, a sala se encheu de murmúrios. Fugaku examinou a sala, seu olhar percorrendo os rostos dos membros do clã. Ele viu muitas expressões confusas, mas também viu Itachi parado calmamente e Sasuke com um olhar curioso. Esta é uma ordem do Hokage, e eu a apoio integralmente. Os membros do clã Uchiha foram se aquietando gradualmente, aguardando as próximas palavras do líder do clã. A força policial de Konoha foi estabelecida há 40 anos. Durante esse longo período, nosso clã dedicou muito a essa causa. Em tempos de guerra, tudo bem, mas agora o mundo shinobi voltou à paz. A maior parte da energia da força policial é gasta em manter a ordem e prender shinobi criminosos? Embora possamos dizer com orgulho que tudo o que fazemos é pela vila, os aldeões podem não ver as coisas dessa forma. Talvez não seja bom manter tanto poder firmemente em nossas mãos. Os membros do clã cochichavam entre si, mas ninguém se levantou para se opor a ele. Afinal, o mundo não seguia mais o rumo predeterminado. Se o clã Uchiha estivesse sob suspeita, desprezado por aldeões e camaradas, e lutando para manter seu status, sem dúvida se agarraria ao poder e não o largaria facilmente. Mas agora, com todos os rumores suprimidos por Orochimaru e o Hokage apaziguando os Uchiha, o clima entre o clã e os líderes da vila era harmonioso, e muitos assuntos podiam ser discutidos. Fugaku soltou um suspiro de alívio em segredo e continuou. É claro que a vila nos compensará. A Torre Hokage destinará fundos especiais para a reforma das instalações do nosso clã, e nossos auxílios também sofrerão alguns ajustes. Um dos 5 capitães da Anbu será sempre um Uchiha. Orochimaru-sama aceitará mais um aluno, trazendo um gênio do nosso clã para o seu seio. A partir deste ano, a Academia Shinobi criará uma pequena turma específica para crianças Uchiha interessadas em ninjutsu médico. Essas crianças poderão eventualmente trabalhar no hospital de Konoha. A maioria dos membros do clã Uchiha já não tinha objeções. Entregar o poder era difícil de aceitar, mas se fosse uma troca de benefícios, tornava-se uma circulação interna. Afinal, a vila era um lugar de compromisso mútuo, e os shinobi entendiam isso muito bem. Além disso, desde que os Uchiha não fossem levados ao limite, eles eram na verdade bastante razoáveis. Irmão, Sasuke sussurrou por trás de Itachi, você parece muito feliz, não é? Você é tão perspicaz, Sasuke. Você percebeu. Itachi sorriu e tocou levemente a testa do irmão. Você tem olhos ainda mais aguçados que os meus. Hehe. Nesse momento, Fugaku, sentado na cadeira principal, também relaxou. Ele sabia que, embora a vila e o clã parecessem harmoniosos na superfície, o espinho do incidente da raposa de 9 caudas ainda persistia na torre do Hokage. Certamente havia aqueles dentro do clã Uchiha que nutriam intenções de governar Konoha. Isso era algo que todos sabiam. Abrir mão do monopólio da força policial e espalhar a influência do clã Uchiha por toda a vila era uma solução que tanto Fugaku quanto o Hokage podiam aceitar. Fugaku abriu a boca, querendo acrescentar mais alguns pontos, mas de repente percebeu que a sala havia ficado em silêncio. Toca, toca, toca. Passos firmes ecoaram quando um jovem carregando uma espada curta entrou. Até mesmo o orgulhoso Uchiha naturalmente abriu caminho para ele. Shizui, você voltou. Obrigado pelo seu trabalho árduo, disse Fugaku suavemente. Era difícil imaginar o líder do clã falando com um garoto de 12 anos com o tom que se usaria com um igual. Contudo, nenhum dos Uchiha na sala achou esse tom estranho. Shizui, o cintilador corporal de 12 anos, capitão do 1º Esquadrão Anbu, que havia estabelecido o recorde de promoção mais rápida Jounin em tempos de paz, e um membro central do círculo do Hokage. Havia até mesmo rumores de que esse garoto possuía o doujutsu mais poderoso do clã Uchiha atualmente. No mundo shinobi, os fortes merecem respeito. Líder do clã Sama, respondeu Shizui modestamente, sinto muito pelo atraso. Ele fez uma pausa antes de continuar, estou aqui para me despedir. O Hokage me deu uma missão e não sei quando voltarei, ou se voltarei. Fugaku ficou momentaneamente atônito. Não estava com raiva, mas percebeu algo. Levantou-se e pronunciando cada palavra com cuidado perguntou, é sobre ele? Sim, respondeu Shizui com um tom complexo, encontrei vestígios do sensei. Capítulo 196. Edifício Hokage, gabinete do chefe da Anbu. Orochimaru ergueu o olhar, suas pupilas douradas e estreitas lembrando as de uma serpente sinistra. Está pronto para partir, Shizui? Sim, comandante, respondeu o jovem que portava uma espada curta respeitosamente. Concluí todas as minhas tarefas e gostaria de indicar alguém para o cargo de líder do 1º esquadrão? Reservei a posição para você, interrompeu Orochimaru. Não fale como se estivesse fazendo os preparativos finais. Apenas lembre-se do conselho do 3º Hokage. Suas chances de sobrevivência serão muito maiores. Agora, repita mais uma vez. Não haja primeiro, não haja primeiro, não haja primeiro, repetiu Shizui Uchiha 3 vezes. Orochimaru disse calmamente, considerando o temperamento dele, contanto que você não ataque primeiro, ele não será completamente irracional. Entendo, suspirou o jovem. O sensei tem um coração bondoso. Orochimaru quase se engasgou com a própria saliva.
Ele observou seu valioso subordinado com um olhar estranho, hesitante em falar mais alguma coisa. Durante a noite carmesim, a matança de Yuto foi relativamente contida. Enquanto ninguém o obstruísse, ele poupava suas vidas, demonstrando certa misericórdia. Mas por outro lado, todos os shinobi da Anbu que ousaram ficar em seu caminho naquela noite foram impiedosamente mortos. Antes da noite carmesim, Yuto chegou a usar sua autoridade como chefe da Anbu para convocar todos os membros do clã Hyuga que estavam fora da vila, garantindo que ninguém fosse deixado para trás. Seus métodos implacáveis justificavam seu título de o shinobi renegado de classe S mais notório da história. Reúna sua equipe e parta o mais rápido possível, disse Orochimaru, acenando com a mão para encerrar a conversa. Entendido. Shizui fez uma reverência e saiu do prédio do Hokage. Ele dirigiu-se ao campo de treinamento na extremidade leste da vila e sentou-se em um poste de madeira, esperando por seus camaradas. Em pouco tempo, Huri Mochizuki e Mutan Aburame apareceram em seu campo de visão. A equipe designada para encontrar Yuto é a equipe 9 original. Você está tentando parecer descolada? Perguntou a garota de cabelos brancos sarcasticamente. Você deveria ativar seu Sharingan, isso sim seria mais legal. E você não está sentada em uma altura suficiente. O topo de um poste alto seria melhor. Shizui balançou a cabeça. Estou apenas pensando. Huri, o que você acha que nosso sensei se tornou depois de 4 anos? Saberemos em alguns dias se tudo correr bem. Durante todos esses anos, o sensei tem sido como uma pena à deriva. Notícias sobre ele surgem de tempos em tempos, mas não importa quanto poder as grandes vilas invistam, elas não conseguem nem tocar sua sombra. O jovem Uchiha fez uma pausa e então sorriu amargamente. Estou me perguntando se desta vez também será em vão. Mutan, que se tornará cada vez mais quieto desde a deserção de Yuto, falou de repente. Se você mantiver a esperança, eventualmente alcançará o que deseja. Do que vocês estão falando? Huri deu um chute na bunda dos dois garotos. Por que tão sério? Estão tentando me fazer parecer o desavisado aqui? Se o encontrarmos, completamos a missão. Se não, voltamos para a vila. A missão para encontrar Yuto Hyuga não foi sem propósito. Se fosse um shinobi renegado comum, Konoha já teria eliminado todos eles há muito tempo. Mas Yuto era poderoso demais, ir atrás dele era como entrar na toca de leões. Então, nos últimos 4 anos, apesar de Yuto ostentar o título de o shinobi renegado de classe S mais notório da história, ele não foi caçado. Quem se colocar no meu caminho morrerá. Essa frase ecoava nas mentes do shinobi de Konoha, e ninguém ousava correr o risco. No entanto, Konoha estava em uma posição difícil, pois Yuto possuía informações preciosas que a vila precisava desesperadamente. Naquela noite, quem era o traidor Uchiha que se infiltrou na sala de parto dos Jinchuriki, libertou e controlou a raposa de 9 caudas? O relato de Kushina e as ações notórias de Yuto ao dizimar seu clã revelaram um fato. 4 anos atrás, o sofrimento de Konoha foi causado por 2 pessoas completamente diferentes. Um Uchiha provocou o incidente da raposa de 9 caudas, e Yuto desencadeou a noite carmesim. Embora nunca tenham aparecido juntos, suas ações estavam intimamente ligadas. Identificar o traidor Uchiha e restabelecer a paz entre a vila e o clã Uchiha era a necessidade mais urgente de Konoha. Portanto, após receber informações sobre o paradeiro do shinobi renegado de classe S mais notório, Konoha enviou os 3 alunos que tinham o vínculo mais próximo com Yuto, na esperança de que se o encontrassem, pudessem descobrir a identidade do traidor Uchiha. Mesmo que não conseguissem confirmar o paradeiro de Yuto, já seria uma grande conquista. Se fosse só isso. Shizui suspirou, esfregando a bunda dolorida depois de ter sido chutado do poste. Partimos amanhã. Termine o que precisa fazer hoje e deixe um testamento para sua família. Mutan respondeu calmamente. Deixei comida suficiente para meus insetos durarem 3 meses e já fiz meu testamento. Por que vocês dois estão me olhando? Eu não preciso fazer um testamento, Huri deu de ombros. Depois que aquele cara desertou, vocês dois são minha única família. Sob a luz do sol, os longos cabelos brancos da garota brilhavam com um fulgor radiante. Ela não vestia o colete padrão de Konoha, mas sim um robe folgado. A luz do sol e a brisa realçavam sua cintura fina, característica de sua idade. Os 2 meninos desviaram o olhar rapidamente, sem ousar olhar por mais tempo. De volta ao complexo Uchiha, Shizui viu um menino parado em frente à sua casa. Itachi, Shizui franziu a testa. Eu não te disse que a chave está na fresta da janela? Se você está me procurando, entre. Por que ficar aqui fora se cansando? Shizui ni, o rosto jovem de Itachi estava muito sério. Sem permissão, não posso entrar na casa de outra pessoa. Itachi, seu pirralho, eu me lembro de como você ria quando tinha 4 ou 5 anos. Shizui riu enquanto bagunçava o cabelo do menino e abria a porta. O que você quer comer? Vou embora da vila amanhã e não sei quando volto. Então que tal um ramen hoje à noite? Itachi. Na sala de estar, Itachi Uchiha olhou para o porta-retratos pregado na parede e ponderou. Shizui ni, será que é o deus da lua? Sim, ele também é meu sensei, o shinobi renegado mais notório da história. Ele é forte? Muito forte. Qual a força exata? Itachi, você tem apenas 8 anos. Embora possua um grande talento, ainda tem um longo caminho a percorrer no domínio do doujutsu e do ninjutsu. Shizui fez uma pausa e continuou. Agora, você vê meu sensei como uma montanha envolta em névoa. Mas quando possuir um doujutsu que rivalize com o meu, perceberá que essa montanha é apenas um passo para encontrá-lo. Ele é muito forte. Tenha cuidado, Shizui ni.
Não se preocupe comigo, Itachi, sorriu o jovem. Pelo bem do nosso clã e da vila, é meu dever obter informações sobre aquele traidor Uchiha, e quero muito ver no que o sensei se transformou. No dia seguinte, ao amanhecer, Shizui Uchiha chegou ao portão da vila. Como de costume, foi o primeiro a chegar, mas Ruri e Mutan não o fizeram esperar muito. Logo, o time 9 original se reuniu e, atravessando a barreira, partiu rumo às fronteiras do País do Fogo. Capítulo 197. Por favor, embarque no navio. O marinheiro, vestindo uma simples camisa de mangas curtas, entregou a chave a Shizui. A cabine privativa que você reservou é muito silenciosa. O Ronin bêbado geralmente não vai para lá. Aliás, alguém do seu grupo enjoa no mar? Todos os adolescentes balançaram a cabeça negativamente. Shinobi tem reflexos físicos bem desenvolvidos e podem ajustar seu metabolismo com chakra, então normalmente não sofrem com enjoo de movimento. O marinheiro soltou um suspiro de alívio. Que bom! Ultimamente, o mar tem estado agitado em alto mar. Teremos alguns dias difíceis pela frente. Ainda bem que nenhum de vocês enjoa no mar. Isso vai evitar muito sofrimento. Shizui sorriu e agradeceu, mas depois que o marinheiro saiu, ele não entrou na cabine. Em vez disso, ele e seus companheiros se encostaram no parapeito, contemplando o porto. O porto fervilhava de atividade, com trabalhadores ocupados carregando e descarregando mercadorias. A atmosfera vibrante permeava toda a doca. No entanto, se você olhasse mais adiante, veria um contraste gritante que o deixaria sem palavras. Ao longe, edifícios corroídos pela chuva ácida e por micro-organismos permaneciam em ruínas, inúmeras paredes quebradas e estruturas dilapidadas. Se sua visão fosse excepcional, talvez você conseguisse vislumbrar os ossos pálidos enterrados no solo. Essas eram as ruínas de Uzushogakure. Sempre que os shinobi de Konoha embarcavam em navios aqui, sentiam-se inquietos ao avistarem os restos de Uzushogakure à distância. Os clãs Uzumaki e Senju eram muito próximos. Quando o mito Uzumaki se casou com a Shirama Senju, o dote incluía pergaminhos de Fuinjutsu que precisavam ser transportados por uma equipe de carruagens puxadas por cavalos. Para demonstrar a longa amizade entre os clãs Uzumaki e Senju, os uniformes de combate verdes clássicos de Konoha até mesmo traziam o brasão do clã Uzumaki estampado nas costas. Mesmo deixando de lado a estreita relação com o Senju, os Uzumaki eram um clã poderoso e antigo, forte o suficiente para fundar os Ushogakure e a terra dos redemoinhos por conta própria. No entanto, um clã e um país tão brilhantes foram destruídos da noite para o dia. Sua nação foi arruinada, os membros de seu clã espalhados pelo mundo, suas riquezas e conhecimentos acumulados saqueados e devido às batalhas passadas, a terra não era mais adequada para a agricultura. Por que os Ushogakure e a terra dos redemoinhos caíram tão rapidamente, e quais forças foram responsáveis? Pouquíssimas pessoas no mundo shinobi ainda sabiam as respostas. Esses segredos estavam trancados a 7 chaves, ainda mais do que o fato de a raposa de 9 caudas ser controlada por um Sharingan 1000 vezes mais bem guardado. As poucas linhas nos livros de história que alteraram o curso de inúmeras vidas foram há muito enterradas sob as areias do tempo. Contudo, devido à sua localização geográfica privilegiada, as ruínas da terra dos redemoinhos foram transformadas em um grande porto. Os lucros diários eram enormes, e disse que a construção foi financiada por uma estação subterrânea de recompensas, com a Terra do Fogo também detendo uma participação. O grande navio zarpou deixando o porto. Depois de algum tempo, a silhueta do continente tornou-se indistinta, desaparecendo por fim no horizonte. O trio original da equipe 9 passou algum tempo aproveitando a brisa do mar no convés antes de retornar à sua cabine. A vida no mar era monótona e enfadonha. Tudo parecia igual, desde o casco do velho navio até o oceano infinito. A novidade inicial passou rapidamente, deixando pouco o que fazer. Vale mencionar que o marinheiro estava de fato correto. Quando chegaram à parte central do oceano, os ventos e as ondas eram intensos. Mesmo o navio bem construído, balançava descontroladamente na tempestade, impotente diante da força da natureza. Após enfrentar algumas dificuldades, o mar finalmente se acalmou. Passaram-se mais alguns dias e noites antes que o navio diminuísse gradualmente a velocidade, atracando finalmente no porto. Eles haviam chegado à terra do mar. Os 3 shinobi de Konoha desembarcaram. Depois de muitos dias, finalmente estavam de volta em terra firme. Este lugar era completamente diferente da Terra do Fogo. Era um país muito distante do centro do mundo, e no mapamundi da Academia Ninja, a Terra do Mar ficava bem na periferia, verdadeiramente nos confins da civilização. Quanto ao que havia além do mapa, provavelmente era uma terra desabitada e árida. Ao pisar na praia, Shizui respirou fundo. Seus olhos subitamente ficaram escarlates, e os 3 tomoe de seu Sharingan começaram a girar lentamente. O ar estava úmido e ligeiramente salgado, e o sol estava escaldante. O chakra era praticamente inexistente. Conserve seu chakra, disse Shizui, lançando um olhar para a bandeira de Kirigakure esfarrapada fincada na areia, enquanto caminhava à frente. Embora a terra do mar estivesse nos confins do mundo civilizado, seus recursos naturais eram abundantes. A indústria pesqueira era altamente desenvolvida e o país possuía muitos produtos especiais que vendiam bem em todo o mundo shinobi. Mesmo após a dedução dos impostos, a terra do mar obtinha um lucro considerável. O que realmente fez com que a terra do mar ganhasse o apelido depreciativo de Vila de Pescadores Remota foi o fato de as pessoas dessa região serem incapazes de combinar energia física e espiritual para produzir chakras.
Não se tratava de uma diferença de talento inato, mas sim de uma maldição mais profunda, uma que afetava não apenas a terra do mar, mas também outras áreas remotas. Contudo, independentemente do motivo, o resultado foi o mesmo. Sem chakra, eles não conseguiam formar shinobi e eram excluídos das principais nações, o que dificultava a autodefesa. No passado, para se proteger de shinobi renegados, o país do mar contratava shinobi de Kirigakuri. O país da água tinha até um departamento especificamente responsável pela segurança do país do mar. As duas nações tinham uma relação muito próxima, como peixe e água. Mas há alguns anos, Kirigakuri fechou suas portas repentinamente, tornando-se cada vez mais isolada. Os shinobi tinham dificuldade em deixar a vila e, como resultado, o país do mar e o país da água gradualmente se distanciaram. Agora, neste canto remoto da civilização, os shinobi haviam se tornado uma visão rara. Era a primeira vez que os 3 membros originais do time 9 visitavam a Terra do Mar, e estavam curiosos com tudo o que viam. Não tinham pressa em procurar Yuto, mas aproveitaram o tempo para explorar e se familiarizar com os costumes locais, guiados pelas informações fornecidas por Konoha. Os shinobi de Konoha estavam acostumados com a Terra do Fogo e inconscientemente presumiam que a Terra do Mar seria atrasada. Como uma tribo primitiva onde pescadores lutavam contra peixes gigantes com lanças, levando vidas difíceis. Mas, enquanto caminhavam, o trio se surpreendeu ao descobrir que o estilo de vida daquele país era bastante civilizado. Eles haviam escavado os penhascos à beira-mar e inserido enormes engrenagens na água, canalizando rios para acioná-las. Utilizando métodos químicos peculiares, atraíam cardumes de peixes. E uma rede de pesca com 10 metros de diâmetro podia render centenas de toneladas de peixe em um único dia. O terreno da Terra do Mar era íngreme, por isso era impossível vender todo o peixe pescado imediatamente. A maior parte tinha que ser processada em peixe seco ou bolinhos de peixe, produtos mais fáceis de conservar. Portanto, em ambos os lados da estrada, foram construídas esteiras transportadoras. Os trabalhadores carregavam o peixe em caixas, e as caixas eram automaticamente levadas para pontos de processamento em áreas mais altas, reduzindo consideravelmente a mão de obra. Shizui, intrigado com a origem do poder daquela engenhoca, não pôde deixar de ativar seu Sharingan para observar atentamente. Ele descobriu que muitos daqueles dispositivos estavam conectados ao centro da ilha, extraindo energia dali. Quanto ao que haveria no centro, se era um vórtice subaquático ou um vulcão, Shizui não fazia ideia. Embora não pudessem ver, os 3 jovens shinobi de Konoha entenderam. Apesar de não possuírem chakra, o povo do país do mar havia aproveitado engenhosamente a energia da natureza. Eles viviam bem. Na verdade, a julgar pelas vestimentas dos moradores, seu padrão de vida provavelmente excedia o da maioria dos civis do País do Fogo. Eles perceberam que os chamados arredores se referiam apenas aos arredores da civilização shinobi. Capítulo 198. Em uma certa casa de chá na Terra do Mar, Shizui rasgou um bolinho de peixe em pedaços e o mergulhou em chá quente. Após hesitar por um longo tempo, ele o engoliu inteiro. O jovem Uchiha com o Sharingan se iluminou. Essa forma de comer é estranha, mas, surpreendentemente, tem um gosto muito bom. Pare de se exibir, porquinho Uchiha. Uma garota de cabelos brancos o encarou com raiva. Por que você simplesmente não segue o exemplo do sensei? Faz um corte na sua bandana e fica por aqui para abrir uma loja de bolinhos de peixe. Por favor, não diga isso na frente dos outros. Shizui sorriu amargamente. Muito bem, vamos ao que interessa. Shizui colocou um jornal sobre a mesa. Como líder da equipe, vou repassar as informações mais uma vez. Esta é uma publicação da Terra do Mar, e é bastante popular por aqui. Ela aborda assuntos da atualidade, comentários políticos e coisas do gênero. A última página geralmente apresenta uma história de fantasia em formato de série. A informação do sensei está oculta na anedota desta edição. Toyama Hiramoto é chefe de equipe em uma fábrica de processamento de peixe. Certo dia ele trabalhou até tarde, tomou uns drinks com os colegas e, sem querer, se perdeu em uma floresta. A ilha de verão está infestada de mosquitos. Zumbido, zumbido, zumbido. Bang! A garota de cabelos brancos deu um soco inexpressivo no estômago de Mutan. Pare de fazer barulho de inseto. Faça de novo e eu transformo sua pele em sushi. Porquinho Uchiha, continue. Enquanto os olhos de Mutan reviravam, ainda mais brancos que os do clã Hyuga, Shizui enxugou o suor frio da testa com medo demais para reclamar de ser chamado de porquinho. Ele continuou sério. Para escapar dos mosquitos, Toyama Hiramoto adentrou ainda mais a floresta e inesperadamente se deparou com uma pequena casa. Havia um homem na casa. Ao ver um visitante inesperado, o estranho não o expulsou. Em vez disso, convidou Toyama a entrar e, com um leve toque da palma da mão, curou todas as picadas de mosquito de Toyama. Você é um shinobi? Perguntou Toyama. Sim, está aí a técnica mística da palma, respondeu o homem. Como shinobi não apareciam na Terra do Mar há muito tempo, Toyama sentiu-se ao mesmo tempo assustado e curioso, fazendo ao homem pergunta após pergunta. O homem foi muito paciente, respondendo a tudo. Por fim, a conversa chegou ao tema que mais preocupa os habitantes da Terra do Mar. Vocês acham que nossas vidas sem chakra são piores que as de vocês? O homem começou elogiando a Terra do Mar, dizendo que era o lugar mais pacífico e próspero que já vira em suas viagens. No entanto, as próximas palavras do homem fizeram o rosto de Toyama empalidecer. Mas este mundo pertence, em última análise, àqueles que possuem chakra.
Sem Shinobi, a Terra do Mar não tem poder militar real. Se uma grande guerra varrer todas as nações, a Terra do Mar certamente perecerá, assim como a Terra dos Redemoinhos. Toyama discordou. Ele disse que 3 grandes guerras já haviam acontecido e a Terra do Mar nunca foi afetada. Mas o homem apenas sorriu e balançou a cabeça, sem discutir. Eles conversaram por um longo tempo, e quando Toyama finalmente percebeu que estava ficando tarde, despediu-se do homem. Antes de partir, Toyama reiterou sua crença de que a Terra do Mar jamais foi atingida pela guerra e jamais será. É um paraíso, agora e para sempre. O homem suspirou e disse: Toyama, até quando você vai continuar escondendo a cabeça na areia? Só porque você está isolado não significa que a guerra não vai te encontrar. Você nem sequer tem coragem de abrir os olhos e olhar para o abismo. Sua covardia supera minhas expectativas. O clima à mesa ficou repentinamente pesado. Cada palavra que Yuto proferiu naquela noite carmesim, cada ação que tomou foi registrada e analisada pelos superiores de Konoha. Os 3 ex-membros do time, 9 conseguiam recitar tudo de cor. Na base subterrânea da primeira divisão da Ambu, sob a taverna, Unagia, Yuto havia dito palavras semelhantes antes de assassinar Naoto Hyuga, um membro de seu clã secundário. A frase pode ter mudado ligeiramente, mas, dado o uso da técnica da palma mística e o tom da conversa, havia uma grande probabilidade de que o homem misterioso que Toyama encontrou fosse aquele shinobi renegado de rank S notório. No mínimo, valeu a pena a viagem para Shizui e sua equipe. Certo, seja o sensei ou não, descobriremos quando chegarmos lá. Shizui suspirou. Toda vez que leio essas informações, tenho uma sensação surreal. Por 4 anos foi impossível rastrear o sensei, e agora de repente isso aparece. Esse tipo de código que só Konoha consegue detectar, será apenas uma coincidência? Ou intencional? Ele deu um tapa nas próprias bochechas, forçando-se a ficar alerta. Vamos embora. Primeiro precisamos encontrar Toyama Hiramoto e pedir que ele nos leve até a cabana na floresta. Ele trabalha na fábrica de processamento de pedra. Eu farei isso. Kuri Mochizuki se levantou. Tenho minha própria técnica secreta para coletar informações. Técnica secreta? Perguntou Shizui, curioso. Conheço você há 7 anos e nunca ouvi falar disso. É um novo tipo de jutsu? A garota de cabelos brancos se virou com um sorriso radiante, apontando para as covinhas discretas nos cantos da boca. Este meu rosto é uma técnica secreta imbatível. Enquanto Ruri caminhava saltitante em direção ao dono da casa de chá, Shizui sussurrou para Mutan. É assim que as mulheres são. Ela está realmente confiante em sua aparência. Embora eu admita que ela é muito bonita. Talvez a mais bonita do mundo? No entanto, antes que pudessem dizer muito mais, Ruri os chamou em voz alta. O dono, de meia-idade, enquanto limpava uma xícara de chá, olhou para os adolescentes e deu uma risadinha. Eu estava me perguntando por que vocês estavam agindo de forma tão misteriosa com aquele jornal. Vocês estão aqui para encontrar o santo, não é? Santo? Shizui ficou um pouco incrédulo. Não é aquele homem misterioso que Toyama Hiramoto encontrou naquela noite? A notícia se espalhou há muito tempo. O dono da loja falou animadamente. Você devia ter visto. Tanta gente correu para a floresta para encontrá-lo, mais de 1000 pessoas procurando durante a noite. Finalmente, com seus esforços incansáveis, encontraram o santo. O santo é uma pessoa tão boa. Ele curou as doenças de muitas pessoas. De verdade, eu conheci muito shinobi de outros lugares, mas nunca encontrei ninguém tão poderoso quanto o santo. Não importa a gravidade da lesão, ele conseguia curá-la instantaneamente com apenas um toque. O santo até afirmou com modéstia que era apenas a técnica mística da palma. Como isso é possível? É claramente um milagre. Querem vê-lo? É fácil. Basta seguir pela rua, virar para o oeste em direção à floresta e continuar caminhando com sinceridade no coração. Vocês encontrarão outras pessoas indo na mesma direção. Lembrem-se, sejam sinceros. Sinceros. Os 3 de Konoha saíram da casa de chá atordoados, trocaram olhares sem dizer uma palavra e seguiram as indicações do dono para dentro da floresta. Ao longo do caminho, viram muitas pessoas seguindo na mesma direção. A Terra do Mar fica longe do continente, por isso é difícil atualizar o conhecimento médico, resultando em muitas doenças incuráveis. Muitas pessoas eram carregadas, enquanto aquelas que conseguiam andar inclinavam a cabeça a cada 3 passos, com expressões de profunda reverência. Finalmente, no meio da floresta, os antigos membros da equipe 9 avistaram a pequena cabana e o belo jovem sentado de pernas cruzadas com um sorriso. Ele tinha uma cabeleira ruiva impressionante. Capítulo 199. Santo-sama, este é meu filho. Ele está com febre alta que não cede e passa a maior parte do tempo dormindo. Pobre criança. O jovem ruivo suspirou, tirou uma pequena faca do bolso e cortou as palmas das mãos, tanto a sua quanto a da criança, e as apertou firmemente uma contra a outra. Meu sangue o protegerá. Visivelmente a criança, que apresentava leves convulsões, acalmou-se rapidamente. Sua respiração tornou-se mais tranquila e a expressão de dor em seu rosto desapareceu enquanto ela adormecia confortavelmente. Santo-sama. A mãe, segurando o bebê, cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é simplesmente a reencarnação de um deus. Os habitantes da Terra do Mar, que testemunharam o milagre com seus próprios olhos, ficaram ainda mais fanáticos, caindo de joelhos e baixando a cabeça, sem ousar olhar diretamente para o rosto do jovem de cabelos ruivos. Que técnica poderosa! Ele é do clã Uzumaki?
Os três Tomoe do Sharingan de Shizui giraram lentamente. Embora não pudesse ver através do corpo humano como o Byakugan, o Sharingan conseguia ver a cor do chakra e era incrivelmente perspicaz. Na visão de Shizui, o estranho chakra fluía com o sangue para as veias da criança, espalhando-se rapidamente por todo o seu corpo e exercendo continuamente um efeito curativo. A força vital do clã Uzumaki era muito forte. Durante a Era de Ouro de Uzushogakure, havia pessoas que nasciam com essa habilidade inata de mordida curativa. Os três membros da antiga equipe 9 se esconderam atrás de uma grande árvore sem avançar. Ele deve saber onde o sensei está. Shizui lançou um olhar de desculpas para a garota de cabelos brancos antes de continuar. Ruri, serei direto. Você, Kitsuji Amegakure, e este santo são, respectivamente, portadores de Shikotsu-myaku, Mokuton e Uzumaki. Todos os sinais indicam que o sensei parece estar interessado em pessoas como você, que possuem linhagens sanguíneas poderosas. Não me surpreenderia se alguém do clã Uzumaki estivesse ao lado dele, especialmente porque ele disse coisas semelhantes ao que o sensei costumava dizer. Vamos esperar até que haja menos pessoas. Precisamos chegar ao fundo disso. Os três se esconderam em um local secreto, esperando até depois do pôr do sol, quando os habitantes da Terra do Mar se dispersaram lentamente da floresta densa. Eles esperaram um pouco mais, até que a lua estivesse alta no céu, e apenas o jovem de cabelos ruivos estava sentado em silêncio em frente ao pequeno pátio. O trio colocou suas bandanas de Konoha e saiu de trás da árvore, caminhando diretamente em direção ao santo. Finalmente você apareceu, hein? O jovem de cabelos vermelhos sorriu calorosamente. Senti 3 grandes chakras no início do dia. Você é um shinobi de Konoha? Sim, Santo-san, respondeu Uchiha Shizui educadamente. Você não parece surpreso. Por que eu me surpreenderia? Vejo faixas de cabelo com esse símbolo com frequência. É que, o jovem ruivo levou o polegar à testa e traçou levemente uma linha. É que essa parte geralmente tem um arranhão profundo no meio. Shizui prendeu a respiração. Ele não esperava que a pessoa à sua frente revelasse um fato tão chocante de imediato. O usuário do Sharingan se recompôs e continuou. Eu sou Shizui Uchiha. Esta é Ruri Mochizuki e este é Mutan Aburami. Somos todos shinobi de Konogakakure. O dono dessa bandana é nosso. Meu nome é Natsumi Mahiro. Ele é meu sensei. Onde ele está? Shizui perguntou de repente. Ele também está na Terra do Mar? Não sei. Natsumi parecia genuinamente sincero. Faz muito tempo que não vejo o sensei. Ele não me disse para onde ia antes de partir. Natsumi-san, nós também somos alunos dele. Não precisa ficar tão na defensiva. Sinto muito, mas realmente não sei. O jovem de cabelos vermelhos suspirou. Se vocês também são discípulos do sensei, devem saber que ele não é do tipo que conversa abertamente com seus alunos. Os 3 membros da antiga equipe 9 ficaram em silêncio. Natsumi Mahiro não parecia estar mentindo, mas também não havia como ter 100% de certeza de que ele estava dizendo a verdade. A melhor abordagem seria pressionar um pouco, mas... Não haja, não haja, não haja. Shizui repetiu as instruções de Hiruzen Sarutobi em sua mente 3 vezes. Mutan puxou discretamente a bolsa de equipamentos de Shizui por trás. O usuário do Sharingan saiu do transe, não insistindo mais no assunto, e continuou conversando com Natsumi, evitando tópicos relacionados ao seu sensei. O clima permaneceu bastante cordial. Depois de um tempo, os 3 de Konoha, não querendo abusar da hospitalidade, se despediram de Natsumi. O jovem ruivo parecia genuinamente bem-humorado, chegando a lembrá-los em voz alta enquanto partiam. Se vocês pretendem deixar o país do mar, é melhor irem antes da semana que vem. A temporada de furacões está chegando. Vocês provavelmente notaram os ventos fortes e as ondas quando chegaram de barco, não é? O tempo tem estado ruim ultimamente. De volta à pousada, os 3 ex-membros da equipe 9 estavam um tanto silenciosos. Mutan foi o primeiro a falar. Não percam a esperança. Não foi um desperdício total. Pelo menos encontramos alguém ligado ao sensei. Enquanto continuarmos esperando aqui, teremos a chance de encontrá-lo novamente. Mas ninguém sabe quando o sensei virá para a Terra do Mar. Shizui coçou a cabeça, frustrado. Parece que a vila precisará alocar shinobi aqui permanentemente. Conversaremos com Natsumi Mahiro novamente nos próximos dias. Se nada acontecer, voltaremos e relataremos a situação ao Lord Okage. Mais tarde naquela noite, Natsumi Mahiro abriu os olhos e bocejou. Estive te esperando por 3 horas inteiras. Você foi muito lenta, irmã. Você acha que é fácil evitar o Sharingan do Shizui? Ruri emergiu da floresta falando sem rodeios. Onde está o corpo verdadeiro? Eu realmente não sei. Tudo o que eu disse durante o dia era verdade. Por que revelar seu paradeiro? Tudo faz parte do plano do corpo verdadeiro. Natsumi acariciou o queixo. A última vez que o vi foi há 2 meses. Ele me disse para atrair o pessoal de Konoha para cá, e depois desapareceu. O que exatamente ele está planejando? Eu costumava ter algumas ideias, mas agora não tenho a mínima ideia. Natsumi arrancou uma mecha dupla do seu cabelo ruivo e suspirou. 4 anos atrás, cerca de 3 meses após o massacre da Noite Carmesim, o corpo verdadeiro me criou usando o sangue e a carne Uzumaki que Conan coletou. Então, eu só sei o que o corpo verdadeiro estava pensando e consigo me lembrar das memórias dele de quando ele tinha 16 anos. O verdadeiro assassino massacrou o clã Hyuga, desertou de Konoha e matou inúmeras pessoas. Naquela época, ele claramente tinha opções melhores.
Por exemplo, ele poderia ter incriminado o clã Hyuga, forçado-os à rebelião e então desempenhado o papel de um salvador justo. Mas o verdadeiro corpo escolheu se opor a Konoha, declarando abertamente a todo mundo Shinobi: eu, Yuto Hyuga, exterminei meu clã e desertei da vila porque não suportava a opressão do selo do pássaro engaiolado. Em nossa vida anterior, talvez tenhamos chamado a Noite Carmesim de um momento em que o corpo verdadeiro alcançou a iluminação. Se tivéssemos transmigrado para um mundo de cultivo, o corpo verdadeiro poderia ter superado seus demônios internos e ascendido instantaneamente, hahaha. O clone de Uzumaki riu sem jeito, depois suspirou de repente. Você entende o que estou dizendo? Ao usar meios sangrentos para satisfazer seus desejos e se libertar de sua prisão, o corpo verdadeiro se tornou como um pássaro voando pela primeira vez. Da Noite Carmesim até o momento em que ele me criou, seus pensamentos mudavam a cada dia. Agora, ninguém consegue adivinhar o que ele está pensando. Capítulo 200. Alguém? Isso inclui nós? Claro! Natsumi parou de repente, perdido em pensamentos. Há 6 meses, o clone Uchiha foi criado. Se for ele, talvez compreenda as intenções do corpo original. Afinal, antes disso, o corpo original já estava envolvido em algo misterioso. Um clone Uchiha, hein? A garota de cabelos brancos suspirou baixinho. Parece que poderemos concluir nossa missão em breve. Quem sabe? Embora eu não seja tão fanático quanto a Kitsu, devo admitir que estou ansioso pelo momento em que nos reuniremos com o corpo original. Natsumi sorriu e acrescentou: Irmã, quando nós 4 irmãos nos reunirmos, e depois de sermos devorados para reconstruir a linhagem Otsutsuki, imagine o corpo original em pé sobre a raposa de 9 caudas segurando Suzano O. Seria um espetáculo e tanto, não seria? Kuri deu uma risadinha e acenou com a mão como quem diz: quem me dera que esse dia chegasse amanhã. Já que o corpo original não deu nenhuma instrução específica, vou simplesmente seguir o fluxo e cumprir as suas ordens. Como quiser, irmã. Estimo que o corpo original aparecerá em breve. Ele me pediu para atrair o Shinobi de Konoha para cá. Não foi só por diversão, né? Natsumi riu gostosamente, observando a figura esguia da garota de cabelos brancos até que ela desapareceu na escuridão. Pouco antes de ela sumir, ele se lembrou de algo e disse com um sorriso travesso: a propósito, Shizui já despertou o Mangekyo? O clã Uchiha está numa situação muito melhor do que na linha do tempo original. Que tal bancarmos os protetores da linha do tempo por uma vez? Poderíamos matar Mutan Aburami para ativar o despertar do Mangekyo, hahaha. Embora estivesse rindo, não havia nenhum traço de leveza ou alegria nos olhos de Natsumi. Ele observava calmamente cada detalhe da linguagem corporal de Huri. A garota de cabelos brancos fez uma pausa, deu de ombros e suspirou. Se for para o bem do grande plano do corpo original, então, é claro, qualquer um pode ser morto. Que tal amanhã? Ei, era só uma brincadeira. Por que você está levando isso a sério, maninha? Natsumi mostrou a língua. Eu só estava tentando descontrair. Por que eu mataria um discípulo inocente sem motivo nenhum? Por que vocês todos agem como loucos? Huri o encarou com raiva antes de desaparecer na floresta densa. Natsumi deitou-se no chão com um baque, arrancou um fio de grama e o segurou na boca, permanecendo em silêncio por um longo tempo. Ele pensou em Kitsu e no clone Uchiha. Apesar das diferenças significativas de personalidade, os 3 clones, o Uzumaki, o Senju e o Uchiha, expressaram um forte desejo de serem devorados pelo corpo original, inclusive ele próprio. Natsumi acreditava que, embora pudesse parecer perverso, esse era o pensamento mais normal que um clone poderia ter. Afinal, um clone das sombras resistiria a desaparecer? Zetsu Negro trairia Kaguya Otsutsuki? Mas, o clone ósseo já existia há tanto tempo suficiente para criar laços com Shizui e Mutan. Natsumi estava preocupado que o clone ósseo pudesse causar complicações, arruinando seu belo destino de ser devorado. Por isso, ele havia insinuado isso. Agora parecia que ele estava apenas pensando demais. Suspiro porque me preocupo tanto. Somos todos clones da mesma origem. Quem não se entenderia? E daí se existem laços? Eu gosto de me esconder na floresta e cuidar dos ferimentos das pessoas. Todos nós somos seres pensantes. Formar laços com o mundo exterior é perfeitamente normal. Somos todos clones. Ela deve conhecer seus limites e não irá longe demais. Não tem como ela beijar o Shizui e depois morrer, né? Natsumi deu um tapa nas próprias bochechas, soltou uma risada travessa e, ainda sorrindo, deitou-se com as mãos atrás da cabeça e adormeceu. Nos dias seguintes, os 3 Shinobi de Konoha importunaram Natsumi diversas vezes, cada um tentando obter informações sobre Yuto dele. Mas como Natsumi havia dito, ele realmente não sabia de nada. Não sei. Meu sensei nunca mencionou isso. Eu esqueci. Com 3 negativas consecutivas, os antigos membros da equipe 9 ficaram sem palavras. No fim, Shizui e os outros perceberam que Natsumi realmente não sabia onde seu sensei estava. Sem saída, eles tiveram que colocar o plano B em prática, deixar o país do mar imediatamente, informar o Hokage e solicitar que Shinobi fossem alocados lá permanentemente. É claro que para evitar um cenário de fugir antes da chegada do inimigo, Mutan foi temporariamente deixado para trás. Ele agiu com decisão, construindo uma cabana de pedra bem ao lado de Natsumi e se preparando para persegui-lo implacavelmente. Após comprarem algumas especialidades locais como bolinhos de peixe, Shizui e Huri embarcaram de volta para a terra dos redemoinhos.
Assim que entraram na cabine, Shizui, alegremente, pegou uma xícara de água do mar, rasgou os bolinhos de peixe e os molhou antes de engolir tudo de uma vez. Será que todo mundo no clã Uchiha é louco ou algo assim? A garota de cabelos brancos franziu a testa enquanto observava. Beber água do mar? Você não entende, Huri. Shizui ergueu orgulhosamente a pequena xícara. Os bolinhos de peixe da terra do mar podem ser mergulhados em qualquer coisa. Chá, água do mar, água de poço. Ficam deliciosos de qualquer jeito. Amanhã te darei uma bacia com água para lavar os pés, e você poderá aproveitar. O garoto com Sharingan estava prestes a retrucar instintivamente, mas de repente se lembrou de algo, o que o fez calar e corar. Ah, é? Você é um pervertido? Provocou a garota de cabelos brancos. Bom trabalho. Quando voltarmos para a vila, vou espalhar a notícia de que Shizui, do corpo cintilante, fica acordado até tarde da noite espiando os pés de suas colegas de equipe. Eu não fiz isso. E você acha que alguém vai acreditar em você? Que garota brincaria com a própria reputação? Os olhos de Shizui se arregalaram e seu rosto ficou vermelho. Ele desembainhou rapidamente a espada, tentando assustar Huri, mas a garota de cabelos brancos reagiu mais rápido. Ela caiu no chão com um grito, levando as mãos aos botões do peito, e disse lamentavelmente: não me mate. Não, não é isso. Shizui entrou em pânico e curvou a cabeça em sinal de desculpas. Huri, por favor, pare de brincar. Não é fácil para mim construir minha reputação. Com um estrondo alto, o navio tremeu. A garota de cabelos brancos, que vinha provocando Shizui com um sorriso, foi repentinamente arremessada para o ar. Shizui a pegou com destreza, espada desembainhada, protegendo a garota em seus braços. Que onda enorme! Huri franziu a testa, parou de provocar sua colega de equipe e se levantou para olhar para a distância. Um enorme redemoinho, com vários quilômetros de diâmetro, rugia diante do navio. A tempestade e a chuva torrencial assolavam a região simultaneamente, mergulhando toda a paisagem na escuridão. Então está a temporada de furacões. Huri franziu a testa. Parece que se a vila quiser estacionar Shinobi na Terra do Mar, precisará trazer marinheiros experientes. Shizui, certifique-se de incluir isso em seu relatório. Ah, claro, claro. O rapaz com Sharingan assentiu repetidamente, sem conseguir entender por que a garota mais bonita do mundo podia mudar de humor tão rapidamente, num instante brincalhona. No seguinte, séria, mais imprevisível que o próprio mar. No entanto, o que o jovem Shinobi na cabine não sabia era que bem longe dali, em um mar ainda calmo, um homem mascarado de um olho só já estava de pé. Em sua mão, ele segurava firmemente uma longa lâmina. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.